Senhores vereadores, por favor, registrar a presença no terminal eletrônico. Senhoras e senhores, boa noite. Não tem expediente, não tem nada, é direto para o expediente. A número legal, invocando a proteção de Deus, fonte de toda razão e justiça, declaro aberta a presente sessão. Iremos passar ao expediente dos senhores vereadores, os quais dispõem de 10 minutos. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Alexandre Comim. Com a palavra ao nobre vereador Alexandre Correia Comim. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e ao público presente. Venho aqui hoje apresentar uma indicação, já que o meu projeto sobre assinatura digital foi arquivado. Venho apresentar uma indicação aqui. O meu projeto foi arquivado uma vez que a justificativa foi de que gera impacto no orçamento da Câmara Municipal. E a iniciativa seria do presidente da mesa. Então, venho aqui fazer uma indicação ao presidente da mesa diretora para que venha apresentar esse meu projeto e traga ao plenário a votação, que é um projeto muito importante que aproxima a população da Câmara Municipal. Realmente eu não entendo porque só os meus projetos são rejeitados, tanto nas comissões quanto nas votações em plenário, diante da justificativa de que gera impacto no orçamento. Uma vez que vários trabalhos de vereadores que geram impacto tanto no orçamento da Prefeitura quanto no orçamento da Câmara Municipal são aprovados, tanto nas comissões quanto em plenário, e realmente só os meus não são. Mas, independente da aprovação ou não, independente de que o presidente traga ou não o projeto das assinaturas digitais, a Câmara, a partir da semana que vem, eu vou indicar um site para a população, não vai precisar de assinatura digital, a população vai apenas se cadastrar, vai apresentar o seu projeto nesse site, que vai ser meu, vai apresentar o seu projeto e vai falar para amigos, familiares, e eu vou me comprometer a apresentar esse projeto na casa, desde que atinjam 10 mil assinaturas. Então, eu vou estar divulgando esse site meu para que a população entre, apresente seu projeto, e as assinaturas, que não vão ser assinaturas digitais, mas assinaturas normais com um cadastro. Eu atingi 10 mil cadastros, eu venho aqui e apresento o projeto da população, me comprometo a apresentar esse projeto independente do tema que for. Eu me comprometo a apresentar. Eu quero realmente a participação do povo junto à Câmara Municipal de Praia Grande. Tá ok? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Cadu Barbosa. Com a palavra ao nobre vereador Carlos Eduardo Barbosa. Cadu Barbosa. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite, público presente. Queria saudar a presença da conselheira Renata Zabel. Saudar também a presença do Cleiton, meu vice-presidente. Saudar o seu João da Geladeira. E saudar a todos, sejam bem-vindos. Presidente, queria passar um vídeo. Regimental, nobre vereador. Uma mulher morreu.
quero registrar que não tem nada a ver com cabelo, viu? O vídeo que eu vou passar. Ontem à noite, depois de bater a moto em um cavalo. O acidente foi na rodovia dos Imigrantes, na altura de São Vicente. Jordana Nicolucci tinha 33 anos. O acidente foi ontem às 8 da noite neste trecho da rodovia dos Imigrantes em São Vicente. Segundo testemunhas relataram para a polícia, a moto bateu num cavalo que andava pela pista. Jordana estava voltando de Praia Grande, onde trabalhava, e o acidente foi exatamente neste trecho, um pouco depois do viaduto Mário Covas. Ela estava chegando em casa aqui em São Vicente. Conversamos com os moradores, eles disseram que esse trecho da Imigrantes não tem iluminação e olha só, proteção só tem essa, não tem nenhuma barreira para evitar que animais venham para a pista. E os moradores disseram que é comum ver cavalos por aqui. A gente só vê o quê? Não tem proteção, muita sujeira e olha só, lixo chegando até na pista. Esta moradora ouviu o barulho da batida. Saiu todo mundo correndo para cá. Só que eu acho um absurdo essa pista toda escura, uma mãe de família agora morreu, não é certo isso. Aqui é muito escuro? Muito escuro, muito, muito. E é comum animais aqui na pista? Ah, é normal. A frente da moto ficou destruída e dá para ver pelos do cavalo no guidão. Hoje de manhã no IML, parentes contaram que ela fazia esse trajeto diariamente. Jordana deixa 2 filhos. Tá bom, obrigado. Bom, Na verdade, diz pra gente que... presidente, esse caso ocorreu em São Vicente, porém, pode acontecer muito aqui em Praia Grande. Por quê? Porque na Via Expressa Sul tem algumas falhas da questão do guarda-reio. Tem pedaços que não tem o guarda-reio. Então, hoje a gente viu, eu tive na Expressa Sul, a gente viu que estão mudando alguns pedaços, colocando guarda-reio novo, porém, na via toda acaba não tendo. Diferente de São Vicente e de Santos, que foi uma polêmica essa questão dos animais de grande porte, Praia Grande tem, no seu código de postura, a questão dos animais de grande porte. A gente tem como fazer o resgate e o acolhimento desses animais. Então, nisso estamos à frente. Porém, a gente precisa de uma resposta, não só da Expressa Sul, da questão do DR, mas também da Ecovias, que a gente tem um pedaço da estrada que a Ecovias é concessionária. Além disso, presidente, o que a gente também está tentando juntar a essa questão do processo é o quê? Hoje teve um problema, esse mês teve um problema com o cavalo, mas tem vários problemas com animais de pequeno porte. Cães, gatos que vão para a rodovia, vão para a Expressa Sul, e esses animais são mortos, e eles causam acidente também, porque as pessoas tentando desviar desses animais acabam batendo em outro carro, colidindo com o muro. Então, presidente, fiz um trabalho para pedir para que o DR e a Ecovias coloque no guarda-reio uma tela de proteção para animais de pequeno porte não atravessar essa pista, não atravessar a Expressa Sul. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Ultimamente tem acontecido inúmeros acidentes com animais na via Expressa Sul e na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Na grande maioria, esse tipo de ocorrência normalmente é resultado de falta de cuidados com relação à posse responsável, ou seja, os animais são deixados soltos pelos seus proprietários e acabam indo para as rodovias. Mas, pensando nisso, as empresas que cuidam das respectivas rodovias deveriam criar mecanismo para impedirem ou até mesmo dificultarem as passagens desses animais para diminuir o risco de acidentes, visando tanto o bem-estar animal quanto a vida humana. Considerando a relevância e o reconhecimento dessa propositura, é que requeiro à mesa, ouvido o doutor plenário, e satisfazendo as exigências regimentais, é que seja enviado ofício ao diretor da Ecovias e para o diretor do DR, Departamento de Estrada e Rodagem, para que responda o seguinte questionamento. Requeiro ainda que cópia desse trabalho seja encaminhado ao senhor excelentíssimo prefeito, Dr. Alberto Pereira Mourão. Primeiro, a Via Expressa Sul possui guarda-reio em toda a sua extensão? 2. Se negativo, quais são os pontos que estão sem o equipamento e por quê? 3. Existem estudos para colocar telas de proteção
entre os guarda-reios para dificultar ou impedir a passagem de animais de pequeno porte? Se positivo, o que falta para ser implantado? Quinto, a rodovia Padre Manuel da Nóbrega não possui guarda-reio por toda a extensão. A pergunta é se possui ou não. Sexto, se negativo, quais são os pontos que estão sem o equipamento e por quê? Sétimo, existem estudos para telas de proteção entre o guarda-reio para dificultar ou impedir a passagem de animais de pequeno porte? Oitavo, se positivo, o que falta para ser implantado? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 24 de maio de 2017, Carlos Eduardo Barbosa, vereador. Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Com a palavra, o nobre vereador Leandro Rodrigues Cruz. Leandro do Avelino. Parabéns pelo trabalho, vereador Cadu. Eu, assim como Vossa Excelência, também já percebi por diversas vezes que muitos animais aparecem mortos nos cantos da Via Expressa Sul. Infelizmente, é algo comum a gente constatar isso no dia a dia. Eu apenas, como também já percebi esse problema e já tinha feito esse questionamento à municipalidade em outra ocasião, penso que vosso requerimento possa ser estendido também ao conhecimento do DR, que, como a gente sabe, hoje é quem administra a Via Expressa Sul, quem cuida da manutenção, inclusive da limpeza da própria via. Antigamente era a prefeitura porque tinha um convênio e hoje é o DR. Então, fica aí a sugestão para o vosso requerimento de estender para o DR e gostaria de subscrever o trabalho. Obrigado, vereador. Mas, na verdade, é direto para o DR esse. A gente pede cópia para o prefeito. Ah, é cópia. É que eu vi o senhor falar Alberto Mourão, pensei que estava indo para o prefeito, desculpe. Vereador, parabéns pelo requerimento. Lógico, eu vou votar a favor. Também quero também subscrever. Só que o problema é muito complexo, né? Você sabe que a responsabilidade dos donos dos animais também é muito grande. Porque outro dia eu vi 2 vacas na Via Expressa Sul e chamei a rodoviária para poder tirar os animais. Agora, e o dono do animal? Aí o cara morre lá, mata o animal, um caso muito grave, e depois, aí não aparece o dono. Se fosse um animal chipado, identificar o dono, para ele ser responsável pelo seu animal, aí também era podia ter um adendo. Legal. A gente colocar um chip nos animais para os donos serem responsáveis. Então, vereador, na verdade, essa empresa que a prefeitura contratou, que chama C.A. Horse, ela já faz esse trabalho. Ela recolhe, tem que avisar a zoonose. Avisando a zoonose, essa empresa recolhe, não devolve o animal pro antigo irresponsável, né? E ela chipa e doa esse animal. Então já tem esse trabalho. É que falta a comunicação. A gente tem que começar a divulgar essa questão. Os animais de grande porte têm como ser resgatado através do número de telefone da zoonose, e a zoonose encarrega de trazer essa empresa para acolher o animal, tratar e depois doar ele microchipado. Ótimo. Parabéns pelo requerimento. Obrigado, vereador. O trabalho do nobre vereador continua em discussão. Ninguém mais quer discutir? Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, pelo menos como estão, aprovado o requerimento. Obrigado, presidente. Obrigadão. O tempo do senhor acabou. Obrigado a todos aí. Boa noite. Eu tenho algumas indicações, passo direto à mesa. Todas as indicações de Vossa Excelência serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Dimas Gonçalves. Todas as indicações de Vossa Excelência serão encaminhadas à Sua Excelência, senhor prefeito municipal. Proceda, Samara. Vereador Edinaldo Reco Passos. Tenho indicações, passo direto à mesa. Proceda a chamada. Vereador Edu Sangue Bom agora. Proceda a chamada, senhor secretário. Vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Vereador Hugo Ribeiro. Vereador Isaías Cabeleireiro. Vereadora Janaína Balares. Com a palavra, a nobre vereadora Janaína Balares. Doutora Janaína.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres companheiros, público presente, aos funcionários da taquigrafia, da imprensa e os assessores parlamentares. Cadê minha assessoria com o vídeo? Gente, enquanto não chega a assessoria com o vídeo, que eu não sei o que aconteceu, acho que deram um purgante para eles lá, vai saber. Vocês não vão acreditar, vocês viram que acho que foi quase 5 mil contas foram bloqueadas, né? Por pagamento de IPTU, ISS, etc. Vocês acreditam que minha conta foi bloqueada? E eu fui atrás para saber, ISS. Falei, mas ISS do quê? De advogada autônoma. Eu falei, onde que é meu escritório? Eu nunca pedi alvará para abrir escritório, nunca. Eu não advogo. Entra lá no site do TJ e procura buscar advogado. Aí coloca lá, Janaína Balares. Vocês vão ver que não tem processo no TJ. O último processo que tinha foi de uma médica que tinha sido exonerada, que eu consegui fazer com que ela voltasse para o cargo. E quando eu virei vereadora, eu tive que renunciar a esse processo, porque eu não posso advogar contra o município. Então, não tem processo. Tem lá processo que eu sou vítima, tem vários, inclusive, mas não tem processo. Aí, uma dívida de R$6 mil. Eu fico imaginando, como que está essa dívida de R$6 mil no meu nome? Aí o secretário de Finanças, muito querido, falou para mim, não, vem aqui, peticiona, que a gente retira e desbloqueia a sua conta. Mas olha o transtorno, gente. Aí eu penso, se a Janaína Balares fosse uma fulaninha, ou qualquer pessoa que ninguém conhece, aí ia estar bloqueada a minha conta, como que iam saber que eu era advogada e ia bloquear? Isso, para mim, parece que é uma perseguição política, porque não tem outro nome para isso. Perseguição política, que é o que mais esse município sabe fazer, né? Tirania, como que é? O município que é tirano, ditatorial, acaba fazendo esse tipo de coisa. As indicações, presidente, eu vou colocar direto, vamos mandar para a mesa. Todas as indicações de Vossa Excelência estão encaminhadas à Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, nobre vereadora. Requerimento. No dia 14 de novembro de 2013, portanto, na legislatura passada, foi aprovada nesta Casa de Leis, lei que, entre outras coisas, isentava o imposto sobre serviço às empresas concessionárias de transporte coletivo que prestam serviço no município. Certamente, a referida lei foi aprovada a fim de preencher uma lacuna de cobrança de imposto, que, segundo chegou ao meu conhecimento, não eram pagos pela empresa de ônibus desde o primeiro ano de mandato do atual prefeito Alberto Pereira Mourão. Surpreendentemente, estamos falando de anos que o município deixou de arrecadar uma fortuna que poderia ter sido aplicada na saúde, educação, infraestrutura, entre outros. Diante do exposto, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício ao senhor prefeito e à senhora secretária, e que responde o seguinte. 1. É verídica a informação de que a empresa concessionária de transporte público coletivo não paga ISS desde o primeiro mandato do atual prefeito? 2. Se sim, quantos anos a empresa concessionária ficou sem pagar ISS? 3. Caso afirmativo à alegação, solicito que seja enviada a essa vereadora planilha com os débitos e qual foi o motivo de tal omissão da cobrança do poder público. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 24 de maio de 2017, vereadora Janaína Balares. Em discussão, o requerimento da nobre vereadora. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo pela discussão. O requerimento da Vossa Excelência foi rejeitado, nobre vereadora. Gente, rejeitar uma coisa que é cobrança de ISS. 12 milhões por ano. Isso dá cadeia. Renúncia de receita é cadeia. Quer dizer, o meu ISS está sendo cobrado. Eu até calor. O meu ISS está sendo cobrado, que eu não tenho ISS. Eu não tenho ISS e está sendo cobrado. Aí cobram. E a empresa de ônibus, que fizeram vista grossa e não cobraram, está no bolso de alguém. Cadê o dinheiro que estava aqui? A Câmara não quer saber.
A Câmara de Vereadores não querer saber, eu vou falar a verdade, isso é grave, gente. Muito grave. E por falar em gravidade, para contar uma coisa para vocês, eu estava lá no Face, por conta da obra de 8,5 milhões da Praça de Portugal. Vocês acreditam? O promotor vê tudo, que ele foi no Face. Eu escrevi assim, eu já denunciei para o MP, que o pessoal, os munícipes queriam que denunciassem. Eu falei, eu já denunciei, mas o meu assessor acabou não protocolizando na sexta. O promotor foi lá e perguntou assim, vereadora Janaína, aonde está essa denúncia que eu não vi? Eles estão de olho. Isso é grave. É isso que eu vou falar para vossas excelências. O caos está aí. Foi até decretada a intervenção militar hoje pelo excelentíssimo senhor presidente investigado. Bom, pode ir para o vídeo? Eu vou elucidar para vocês hoje, que talvez não dê tempo na hora da discussão, para vocês entenderem aí de casa, gente, a questão da Sabesp, que eu venho falando que o prefeito comprou esta área do Caieiras por R$2.100.000. E é para vocês verem, na hora que votar, não alegar desconhecimento. Vamos passar ali para mostrar a assinatura do prefeito. Olha lá. Ó, Ronaldo Mourão, construtora incorporadora. O comprador, tá vendo? Vamos passar, olha lá. O preço certo e ajustado da presente cessão de direitos possessórios e hereditários reais e de obrigação de R$2.100.000, pagos da seguinte forma. Lembra que é um duplex, não é triplex. Triplex está lá na Lava Jato, aqui é duplex. Vamos lá. O que mais? Vamos passar. 7, residencial Percules, Rua Chavante, 186, Vila Tupri, Praia Grande, um valor de R$1 milhão. R$100.000 em 2 cheques de 50 mil, 10 de novembro de 2008 e 50 para 15 de dezembro de 2008. Bom, está ali, ó. A assinatura. Ó, a assinatura, Alberto Pereira Mourão. Ali reconhecido no cartório. Tá vendo, né? Comprou a área do Caieiras. Vamos lá passar. Aí, isso em 2008, hein, gente? Tá ali, é DL, contrato de gaveta. Aí depois, em 2014, eu já estava vereadora nessa casa, no dia 14 de julho, me parece. Cadê? Vamos ver a data do contrato. Passa aí. Tudo bem, pode passar. Decreto 555 para quem quiser ver. O decreto, assinatura do decreto. Passa. Ah, não veio o decreto. Ah, é o decreto. Tá ali, ó. Ele foi no dia 16 de julho. E aqui, depois disso, depois de 2 dias, ele passou uma escritura que, segundo a promotora de justiça, seria uma escritura fabricada para ocultar que é dele. Ele decretou a área dele de utilidade pública, que isso também dá cadeia, se for provado, né? Com papel aí. E o que aconteceu? Passou por R$1.091 para o filho do sócio dele, olha lá, depois de 2 dias do decreto. Escritura de cessão. Alberto Pereira Mourão, brasileiro, casado, advogado, instrumento particular. R$1.090. Quem paga 2 milhões e passa por 1.000? Vocês conhecem alguém? A gente conhece, Praia Grande. Na Praia Grande tudo acontece. E é isso que vossas excelências vão votar hoje. Sabe por que isso é preocupante? A Sabesp depositou lá o dinheiro. As famílias da rua Nossa Senhora começaram a ser retiradas de lá e mandaram elas para o Melvi, naquele condomínio, Jardim Imperador. E aí o que aconteceu, gente? Quem tem que indenizar essas famílias? Somos nós, munícipes? É você que está em casa, que paga teu imposto, tem que dar casa para essa família que foi tirada de lá? Quem que tem que pagar? O prefeito? A pessoa do prefeito, né? Não a prefeitura, quem está pagando é a prefeitura. O senhor Alberto Pereira Mourão tem que pagar? A Sabesp tem que pagar ou você que está em casa tem que pagar? Até porque são 20.000 famílias de déficit habitacional e essas famílias passaram na frente. Já imaginou que absurdo que fizeram nesse caso do Caieiras? Então, meus queridos, nobres companheiros, eu fiz isso hoje para mostrar para vocês, já para, na hora do discurso, estarem cientes que eu só quero saber, criminalmente, como está esse processo. Porque isso é muitíssimo grave.
E as coisas, o Brasil está clamando por justiça, vocês viram? Que não existe mais um partido indo para a cadeia. Hoje é todo mundo, está presidente da República, está tudo. Então, Praia Grande tem que ser passado a limpo. É isso. Boa noite a todos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador João Correia Neto. Vereador Leandro Rodrigues Cruz. Com a palavra o nobre vereador Leandro Rodrigues Cruz, Leandro do Avelino. Senhor presidente, nobres pares, integrantes da taquigrafia, da assessoria de imprensa, assessoria parlamentar, senhoras e senhores aqui presentes, meu boa noite. Senhor presidente, eu tenho em mãos um pronunciamento. Regimental, nobre vereador. Senhoras e senhores, este, sem dúvida, é um dos textos mais importantes que já terei feito em minha vida pública, pois tomo uma decisão definitiva. Na última semana, um cidadão retirou trechos de um discurso meu feito na tribuna desta casa, em 17 de maio passado, para então montá-los em um vídeo editado, claramente editado. E não precisa ser nenhum gênio para entender a mensagem ali colocada. O vereador Leandro, eu, por uma questão política, votou contra o requerimento da vereadora Janaína. Se considerarmos a palavra política como sendo a maneira de conduzir as questões relacionadas ao Estado, e era isso que eu queria dizer, então eu votei contra, mas em pleno gozo das minhas faculdades mentais. Ocorre que da maneira que o cidadão lá editou o vídeo, e outra vez, não precisa ser gênio para entender isso, ficou a impressão que votei contra o requerimento, pois há algo a esconder da população em relação à obra da Praça Portugal, no bairro Guilhermina. Quero deixar claro que não há nenhum medo em mostrar o contrato. E se algum dia, alguém na administração municipal me pedir para subir nessa tribuna com o intuito de esconder algo da população, nesse dia eu não serei mais o líder do governo nesta Câmara. Entretanto, facultar o acesso desse processo neste momento para a vereadora Janaína é uma temeridade. Se não, vejamos. A vereadora, antes de apresentar esse requerimento na casa, fez um vídeo ao vivo pelo Facebook, lá na praça. Naquele instante, a única coisa que estava sendo feita na obra era a demolição do antigo palco de concreto localizado no calçadão. Então, que ela diz, abre aspas, a obra vai custar 8 milhões e só esse pouquinho de funcionário, fecha aspas. Como se não houvesse medições técnicas periódicas para auferir o que vem sendo realizado pela empreiteira. E aqui eu abro um parêntese para explicar quando eu disse deixa a empresa trabalhar em paz. Ora, uma obra que nem bem começou, e até o momento, o que foi feito? A demolição do palco, nada mais. Daí vejo a vereadora afirmar aos vereadores, abre aspas, quando a obra já estiver com fios e ferros enterrados, aí Inês é morta, fecha aspas. Fico me perguntando se a vereadora defenderia a extinção do Tribunal de Contas, já que eles só analisam dados do exercício que já passou, né? E a Lava Jato? Deveria parar de trabalhar, já que analisa dados das administrações passadas do PT? Outra pérola. 8 milhões e meio dividido em, abre aspas, 8 milhões e meio dividido em 12 meses, que é o período da obra, vai dar 700 mil por mês, fecha aspas. Como se o pagamento pela prefeitura à empreiteira fosse igual a um carnê das Casas Bahia. Outra. Verear é ver o que está acontecendo na cidade, se está tudo sob controle. Mas a impressão que tenho é que Vossa Excelência só consegue fazer isso se tiver debaixo do braço o contrato entre a municipalidade e a empreiteira. Afinal, no mesmo vídeo, quando a senhora é interpelada por um funcionário da empreiteira que diz, obra, abre aspas, obra é com o Mourão, fecha aspas, a senhora responde, verdade,
mas precisa gostar um pouquinho mais de gente, fecha aspas. E aí eu é que pergunto, desde que a senhora foi até lá e até hoje, qual foi a preocupação que a senhora teve com os permissionários da feirinha nessa história toda? Qual foi a vossa preocupação com o trabalho a ser desenvolvido por eles durante o período de obra? Eu mesmo respondo, nenhuma, pois a senhora mesma na fala do seu vídeo ao vivo diz, abre aspas, o pessoal das barraquinhas eu não sei, fecha aspas. Sugiro ainda que, como a senhora falou que vai passar lá todo dia para fiscalizar, aproveite e bata um papo com eles também. E aí, depois de insinuar tudo isso que relatei, a senhora ainda anseia pelo contrato. Ora, a senhora não foi responsável o suficiente para falar tudo o que disse? Para passar todas as informações que passou no vídeo? Então, para que agora, depois de espalhar todas essas informações, a senhora quer ver o contrato? Veja, vereadora Janaína, talvez a vossa provável candidatura no ano que vem esteja lhe cegando. E esta Câmara tem o dever de abrir seus olhos. Aqui há uma maioria que apoia as ações do governo, pois entende que elas são acertadas. E da mesma forma que é seu direito vir aqui e apresentar uma reivindicação, é direito dos demais vereadores não concordar com o seu proceder e vetar aquilo que entendemos desnecessário ser tratado neste momento político que vivemos. Temos de ter responsabilidade e preservar a estabilidade e o bom andamento do governo municipal. Essa é a meta dos vereadores que compõem a base do governo na Câmara. Goste a senhora ou não, é assim que agimos e agiremos daqui para frente. E sobre o requerimento da Sabesp, que vai ser votado e que fez parte do trabalho dela agora, eu não sou advogado do prefeito, eu sou líder do governo. Existe um processo judicial e é lá que esse assunto está sendo tratado. Já sobre o fato de a senhora dizer que eu poderia ser o melhor vereador que essa casa já teve, quero lhe dizer que nunca foi minha intenção ser o melhor aqui. Quero apenas poder fazer o meu trabalho. Mas a senhora acha que eu poderia ser o melhor vereador aqui, pelo que fiz no outro mandato, como disse. Então, por que a senhora me virou as costas em 2012, quando o seu partido preferiu coligar com o Vitrolinha ao invés de mim? E nem adianta dizer, eu não tinha esse poder, ou foi o partido que decidiu, ou ainda, se fosse para escolher a coligação, seria com você. Porque no final, o que consta na ata da vossa reunião partidária é que a senhora e o grupo que a senhora representava não queria coligar com ninguém. E agora vem me adorar, dizer que eu poderia ser o melhor. Menos palavras vazias, por favor. Por isso, trato esse texto como uma satisfação aos meus eleitores, às pessoas que me colocaram aqui. A partir de hoje, minhas únicas manifestações políticas nas redes sociais se darão nas páginas por mim administradas. Não irei comentar nada naquela página que publicou a montagem, porque se mentem uma vez para me atacar, com certeza não irão parar por aqui. E eu não irei me desgastar mais com pessoas que não valem a pena, nem com páginas de Facebook que, pelo visto, em troca de um anúncio, esquece que as pessoas têm família e amigos. E sobre minha mudança de postura, quero lembrar a todos que apoiei o prefeito Mourão nas últimas eleições. Já que tem gente que anda ressuscitando textos de 2011, eu não me arrependo de nada que eu fiz no meu outro mandato, mas eu passei pelo crivo da população ano passado para estar aqui novamente. E ano passado eu apoiava o prefeito Mourão. Não estou praticando nenhum estelionato eleitoral. Estaria sim, se não seguisse as coisas que eu acredito. E para aqueles que nunca mudaram na vida, pois se estão a me cobrar é porque tem sido a mesma pessoa a vida inteira, fica a reflexão. O mundo muda, tudo muda, todo mundo muda, mas eu só mudo a minha cabeça se for melhor para mim, quando eu achar que é e se eu tiver afim. E entre estar ao lado da vereadora Janaína na eleição passada e do prefeito Mourão, eu nem pensei duas vezes. Boa noite a todos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Marcelino Gomes. Todas as indicações de Vossa Excelência serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereador Marco Antônio de Souza, Marquinho. Vereador Pastor Natanael. Vereador Paulo Emílio de Oliveira Declino. Vereador Roberto Andrade Silva. Todas as indicações de Vossa Excelência serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereador Rômulo Brasil. Todas as indicações de Vossa Excelência serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereador Serginho, sim.
Todas as indicações de Vossa Excelência são encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereadora Tati Toschi. Com a palavra, a nobre vereadora Tatiana Toschi Mendes. Tati Toschi. Oi, boa noite a todos. Tem algumas indicações. Entrego direto à mesa. Todas as indicações de Vossa Excelência serão encaminhadas à Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, nobre vereadora. Vou começar a gravar, né? Obrigada. Tem um requerimento. Uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, ligada ao Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, SENAD, do Ministério da Justiça, revela que, em média, 370 mil brasileiros de todas as idades usaram regularmente crack e similares nas capitais ao longo de pelo menos 6 meses em 2014. O levantamento apontou que 30% das usuárias de crack e ou similares ouvidas já fizeram sexo para financiar o vício e que 10% estavam grávidas no mesmo momento da sua entrevista. Entre as mulheres usuárias pelo país, 22,8% afirmaram já ter engravidado 2 a 3 vezes desde que iniciaram o uso de drogas. 17,3% engravidaram pelo menos uma vez e 6,5% engravidaram 4 vezes ou mais desde o início do consumo. No relatório final da pesquisa, esse dado foi apontado como um achado preocupante devido às consequências importantes do consumo do crack durante a gestação, sob o desenvolvimento neurológico e intelectual das crianças expostas. Além disso, mais de 1/3 de todos os usuários entrevistados, admitiu não ter utilizado preservativo em nenhuma das relações sexuais vaginais no mês anterior à entrevista. A maior parte dos usuários são pessoas de extrema vulnerabilidade social. A gravidez de quem tem dependência química pode acarretar em inúmeros problemas, tanto para a mãe como para o bebê. Para a mãe, existe risco de abortamento espontâneo, aumento da pressão arterial, descolamento da placenta e parto prematuro, entre outros. As complicações cardiovasculares resultantes do efeito do abuso de drogas, tais como isquemia ou infarto agudo do miocárdio, são maiores na gravidez em virtude da maior demanda pelo oxigênio durante a gestação. Para o bebê, os maiores riscos são da taquicardia fetal, morte fetal intrauterina, alterações bioquímicas e estruturais do cérebro do feto, que podem ser manifestadas na vida pós-natal por deficiência no aprendizado. Como a droga atravessa a placenta e circula livremente pelo corpo do bebê, ele pode nascer com problemas respiratórios e insuficiência hepática, além de sofrer de síndrome de abstinência ao nascer, tendo tremores e dificuldade para mamar e necessitando de tratamento à base de tranquilizantes. Algumas cidades estão adquirindo os implantes contraceptivos de longa duração para ajudar nesse planejamento reprodutivo, prevenindo assim a gravidez indesejada em populações vulneráveis. Esse fato ainda gera economia aos cofres públicos, pois o custo estimado de uma gravidez gira em torno de R$ 2.293 mil. Diante do exposto, requeiro à mesa, ouvido o douto plenário, satisfazendo as exigências regimentais, seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, junto ao setor competente, nos informe. A Prefeitura já realizou um levantamento para saber quantas mulheres de rua e usuárias de drogas temos na cidade? Caso positivo, existe algum projeto para estudar a implementação do implante contraceptivo no município? Caso negativo, o prefeito, junto com a Secretaria de Saúde, poderia estudar a possibilidade de realizar essa pesquisa e possível implementação do programa? Existe algum estudo para saber quanto a Prefeitura gasta com uma gestação, considerando apenas o parto, nascimento e as complicações? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 24 de maio de 2017, vereadora Tati Toschi. Em discussão, o requerimento da nobre vereadora. Com a palavra, o nobre vereador. Parabéns, vereadora. Trabalho maravilhoso. A gente que participou do Conselho Tutelar, a gente sabe
O que a senhora falou aí é realidade total. A gente sabe o número de mulheres em situação de rua que acabam gerando filhos e filhos e filhos. E a gente sabe que a Renata, que é assistente social da Fundação ABC, lá do Irmã Dulce, ela sempre cobra, né, Daniel, né, Renata? E a gente vê a importância do trabalho de Vossa Excelência. Parabéns pelo trabalho, quero subscrever. Muito obrigada. Continua em discussão, requerimento da nobre vereadora. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, pela inscrição, aprovado o requerimento de Vossa Excelência, nobre vereadora. Parabéns. Obrigada. Inclusive, a gente percebe que existe o planejamento familiar, né, que são acompanhadas, que vão no CRAS, passa pela assistência social, e a gente percebe mesmo que, infelizmente, não tem, vamos por assim, um parâmetro até onde elas podem ir. Elas estão sempre, né, às vezes por falta de vontade de querer, né, fazer a coisa certa, e acabam cada vez mais engravidando. Então, também seria bom se a gente pudesse implantar, né, isso eu não pus no requerimento, mas é uma sugestão, que nos CRAS também esse sistema fosse utilizado, né, para tentar inibir um pouco mais. É só isso por hoje. Boa noite. Encerrada o expediente, senhores vereadores, iremos iniciar a ordem do dia. Senhor secretário, leia o primeiro item da ordem do dia. Requerimento número 240/2017. Autor, vereadora Janaína Balares, requer informação junto ao Ministério Público Estadual quanto ao eventual ação penal referente à desapropriação do imóvel supostamente adquirido por empresa do senhor prefeito municipal. Discussão única. Abertas as inscrições para a discussão do requerimento. Algum vereador? Algum outro vereador quer se inscrever? Com a palavra, a nobre vereadora doutora Janaína. Encerradas as inscrições. Bom, eu coloquei ali os contratos para que Vossas Excelências pudessem saber, né? Apesar de eu venho falando isso já faz um ano. E aí ocorre que sim, mesmo que esteja na Justiça, sim, a Câmara de Vereadores tem que saber do que está acontecendo. A área é na nossa cidade. O decreto de utilidade pública foi dado em favor da concessionária Sabesp. As pessoas que moram lá e foram mudadas por Melvi, indenizadas pelo dinheiro de quem está em casa assistindo e pelo nosso dinheiro, tem sim que dar satisfação para esta casa. E aí eu não posso propor nada nesta casa a respeito como eventual infração político-administrativa em face do prefeito, do decreto 201, que o prefeito teria que responder aqui, se eu não tiver informação. Por isso que não adianta falar, esse discurso de balela, que é judicial, é balela. É discurso de conversinha, para não assumir posição. Querer proteger o prefeito, criar muralha de proteção para ele. Essa que é a verdade. Vamos falar a verdade aqui. Não é porque já está na Justiça. Porque, para, por exemplo, propor o impeachment dele, porque se ele fez isso e está lá aprovado, isso é caso de impeachment, não vai dar para propor porque eu não vou conseguir ter a informação. Mas eu gostaria, sim, que a casa votasse sim, para ver a gana de Vossas Excelências. Mas, se for votado não, amanhã de manhã, no primeiro horário, eu já estarei representando com a ata de votação ao Ministério Público para que ele me informe e para que eu possa tomar as devidas providências. Ok? Conto com Vossas Excelências. Pensem com o coração, não só com a cabeça. Muito obrigada. Encerrada a discussão, o projeto será colocado em votação. Senhores vereadores, registrem os seus votos. Nobre vereadora, o requerimento de Vossa Excelência foi rejeitado com 16 votos. Senhor secretário, leia o segundo item da ordem do dia. Requerimento número 246/2007. Vereadora Janaína Balares requer informações junto ao Executivo Municipal relacionadas a lançamento de IPTU supostamente irregular
no bairro Jardim Aclimação. Discussão única. Abertas as inscrições para discussão do requerimento. Algum vereador quer discutir? A autora do projeto. Encerradas as inscrições para discussão do requerimento. Nobre vereadora, palavra da senhora. Outro assunto gravíssimo. Essa área foi dado baixa em PTU, chegou uma denúncia aqui para mim, anônima, que foi dado baixa de PTU de forma irregular. Sumiram do sistema, feito das ações irregulares, e aproveitando o ensejo, quero parabenizar o ex-presidente da casa, Serginho, vereador Serginho, que na sua gestão, enquanto vereador, propôs aqui, proibido que a dação em pagamento seja feita sem passar por esta casa. Você viu que acabou a dação? Nunca passou aqui, né? Acabou, porque não deu para fazer mais falcatrua. Parabéns, vereador Serginho. Então, agora, isso é preciso do voto de vocês. A cidade precisa do voto de vocês. Por isso, vamos ver se agora temos mais sorte. Encerrada a discussão, requerimento será colocado em votação. Senhores vereadores, registrem os seus votos. Nobre vereadora, requerimento de Vossa Excelência foi rejeitado com 16 votos contrários. Terminada a ordem do dia, passaremos à explicação pessoal, onde cada vereador dispõe de 5 minutos. Senhor secretário, proceda à chamada. Vereador Alexandre Comim. Vereador Edu Barbosa. Vereador Dimas Gonçalves. Vereador Edinaldo Santos Passos. Declino. Vereador Eduardo Sangue Bom. Vereador Eduardo Xavier. Vereador Ugolino Alves Ribeiro. Vereador Isaías Cabeleireiro. Vereadora Janaína Balares. Com a palavra, a nobre vereadora, doutora Janaína. Vou iniciar falando primeiro, antes de ler meu pronunciamento, mas fazendo uma justiça aqui, ex-presidente, vereador Betinho, ex-líder do governo, você foi um líder que sempre me respeitou e nunca mexeu com a vida pessoal de ninguém. Diferente do vereador Serrano, quando passou aqui, que já falou que eu era mal amada, que eu não sentia orgasmos. Ou de outros que chamam de aves de rapina. Parabéns para Vossa Excelência e desculpe se algum dia faltei com respeito para o senhor. Bom, hoje vou usar esse período da explicação pessoal para falar sobre as marés. As marés são movimentos de vai e vem das águas em relação ao litoral. O fenômeno acontece a partir da influência do Sol e da Lua, que provocam uma força de atração sobre a Terra. Essa dinâmica de avançar e recuar das águas ocorre periodicamente. Isso também ocorre na política, e podemos ver isso nesse plenário, onde alguns parlamentares caminham de acordo com a maré, ou seja, para onde são direcionados de acordo com as influências. É muito fácil vir aqui a essa tribuna, representando o executivo, e fazer discursos prontos, ou até mesmo orientados previamente. Mas o que vale é ter opinião própria, é persistência em defender aquilo que realmente acreditamos, e representar aqueles que confiaram a nós os votos. Outro problema que já falei nessa tribuna 2 sessões é sobre a função do vereador, que principalmente tem o papel de fiscalizar o poder executivo. Parece que isso não é muito bem esclarecido por muitos. Portanto, vou explicar. Vereador não é prefeito, e os questionamentos aqui feitos cabem ao prefeito, sim, nos responder. Muito me estranha alguns discursos em relação aos questionamentos que faço, como por meio do requerimento rejeitado por esta casa, solicitando informações sobre a obra da Praça de Portugal, com custo de quase 9 milhões,
tendo que ouvir que isso é desnecessário. E como a maré muda, não é mesmo? O próprio vereador que me disse isso, lá em 2012, quando era oposição, e dizia que o governo do mesmo atual prefeito agia com tirania e prepotência, além de afirmar que a cidade não era só de um dono, não achou desnecessário, na 15ª sessão ordinária, no dia 9 de maio de 2012, solicitar a cópia do contrato e informações sobre as obras do viaduto Roberto Andraus, construído na Avenida Via Expressa Sul, que também custou cerca de 9 milhões. Um projeto que teria as mesmas características viárias do viaduto Antônio Figueroa, na Avenida Guilhermina, e que foi construído praticamente pela metade do preço. Naquela época, ele discordava veemente, principalmente ao que se referia à aplicação de recursos em algumas áreas para privilegiar alguns e não a grande massa. Palavras do próprio vereador, que, assim como a maré, também tem as suas oscilações. É muito deselegante e demagogo hoje o senhor vir até aqui dizendo que eu tenho que deixar a empresa trabalhar em paz. Que lá na frente, se tiver algum problema, vamos investigar. Entendo a sua posição como líder de governo. E repito, acho sim que o senhor teria potencial para ser um dos melhores parlamentares dessa casa. Por mais que hoje o senhor diga que não, eu sei que bem lá no fundo mesmo, tirando a orientação que lhe é dada, sabe da necessidade da fiscalização, da aplicação do dinheiro público. Não só em nossa cidade, mas no Estado e em todo o país. E termino falando sobre as aves de rapina, a qual eu e alguns dos meus apoiadores fomos comparados nesta semana. Levo isso como um elogio, pois essas são aves de caça ativa, com bicos afiados, garras fortes, voo poderoso, além de uma excelente visão e audição. Com esses atributos, as aves de rapina são ágeis e eficientes na captura de suas presas. Portanto, eu prefiro muito mais ser uma ave de rapina do que um camaleão. Boa noite. Senhor secretário, prossiga a chamada. João Alves Correia Neto. Continua. Leandro Rodrigues Cruz. Marcelino Santos Gomes. Som. Eita. Marcos Antônio Souza, de Souza. Declino. Natanael de Oliveira, declino. Paulo Emílio de Oliveira. Roberto Andrade e Silva. Rômulo Brasil Rebouças. Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Tatiana Toschi Mendes. Agradecendo a presença de todos e do nobre secretário Natanael Vieira de Oliveira, declaro encerrada a presente sessão. Senhoras e senhores, boa noite.